pessoa melhor, a ser uma pessoa vitoriosa em provas, uma pessoa vitoriosa em concursos. Espero que todos estejam muito bem, com saúde inabalável, para que você possa seguir esta caminhada rumo à concretização dos seus sonhos. Sejam todos bem-vindos. Eu quero aqui agradecer especialmente a presença de você que nos prestigia em tempo real. Agradecer a presença do Adalberto Ferreira. Muito bom dia, Adalberto. Seja muito bem-vindo. André Luiz, seja bem-vindo. Angelina, Fernanda, Eli Daiane. Muito bom dia a todos mais uma vez. Fiquem à vontade. Hoje é uma aula bastante mais descontraída, mas nós não vamos perder de vista o nosso objetivo, que é o quê? Fortalecer a sua vida para provas, fortalecer a sua vida para concursos. Senhoras e senhores, dentro das nossas estatísticas, especialmente a minha, que eu faço perante o público que está prestando concurso, que está aí nessa empreitada rumo ao exame da OAB, principalmente primeira fase, uma das matérias mais desafiadoras é o tema de hoje, é a matéria de direito administrativo, juntamente com direito constitucional, juntamente com direito civil, direito processual civil. Esta matéria tem um destaque. Então, qual a importância de estudar o tema? Porque sempre nós temos aí informações sobre o direito administrativo. Não dá para viver sem ele? Não dá para viver sem ele. Então, partindo daquele pressuposto, se a gente não pode vencer o inimigo, alice a ele. Então, a ideia aqui desta live, desta reunião hoje, essa reunião modesta, é dar o pontapé inicial na matéria de direito administrativo. Veja bem, se você vai prestar o exame da OAB agora, 33º, a coordenação já está articulando aí aquela bateria de lives voltadas para aquela preparação para o 33º exame da OAB. Esta live aqui é uma live introdutória para te ajudar, inclusive você que vai prestar o 33º exame e, inclusive, aquele curioso, aquela curiosa que quer começar os trabalhos, quer dar início às atividades aqui na matéria de direito administrativo. Juntos. Então, vez ou outra eu vou dar uma esticada no tema, vez ou outra eu vou dar uma diminuída no tema, porque nós temos aqui um grupo bastante misto de alunos. Alguns que estão no início do curso, outros que já estão prestando o 33º exame e por aí vai, ok? Então, ressaltando que dentro da proposta da coordenação, ela já está programando aí um cronograma de estudo que nós vamos ter lives mais pancadas, mais específicas aí, voltadas para a preparação para o 33º exame da OAB. Aí você vai ter grandes professores, igual o Leonardo Paixão, Daniel Luquim, misturando aqui as informações sobre direito administrativo. Hoje nós vamos começar aqui uma aula bastante light, uma aula bastante tranquila, bem introdutória, que é para fortalecer aí a sua vida nesta matéria tão importante para nós, que é esse ramo do direito público, que é o direito administrativo. Senhoras e senhores, por favor, como é que está chegando o áudio para vocês aí, o vídeo, por gentileza, Daiane, Fernanda, Angelina, André, Adalberto. Sabadão, você está aqui firme no seu propósito, que coisa boa. Eu fico contente, fico satisfeito, espero que você tenha aí uma excelente manhã junto conosco. Como é que está o áudio, por favor? Pessoal, uma live mais informal, podem participar, fiquem à vontade, tá? Angelina? Professor, aqui está ótimo, viu? É muito bom. Obrigado. Muito obrigado, doutora. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Ok, muito bem. Alguém inscrito aqui no 33º exame? Tá bem? Tá aberto? Eu. Angelina? Muito bem. Então vamos lá. Para o 33º exame da OAB, só aqui para você ter uma noção quais são as nossas dicas, o que nós estamos achando que vai ser pauta de cobrança lá no 33º exame da OAB. Olha aqui. Temas mais quentes de direito administrativo para a gente iniciar os nossos trabalhos aqui. Temas mais quentes de direito administrativo para iniciar os nossos trabalhos. Anote aí, por favor. 1. Agentes públicos.
Agentes públicos. Primeira dica para você, agentes públicos. Você pega o artigo 37 da Constituição Federal, combinado com 200, com 121 a 126, a Lei 8.112, a pauta que sempre está cobrando aí. 2, intervenção na propriedade. 2, intervenção na propriedade. Propriedade. 3, improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Quer mais, professor? Qual que é a dica aí para o projeto de terceiro exame da OAB? 4, serviços públicos. Serviços públicos. 5, que não poderia deixar de faltar, licitação. Então, se você está chegando agora em direito administrativo, nos honrando com a sua presença, como forma de agradecimento, está aqui o top 5 de dicas para o 33º exame da OAB. Isso leis para provas e concursos em geral com relação ao tema de direito administrativo. Lembre-se que a bateria de lives que virão por aí por esses dias, ele provavelmente vai abordar esses temas aqui, mas isso aqui é uma consulta prévia que eu fiz em virtude das últimas provas da OAB, na primeira fase OAB. Então, agentes públicos, intervenção na propriedade, improbidade administrativa, serviços públicos e licitação. Qual que é a dica? Antes que venham as lives do IES, você pode aqui em cima desses tópicos aqui, trabalhar por conta própria, pegar o seu próprio doutrinador que você gosta, por exemplo, Eli Lopes Meireles, pode pegar aí Maria Silva Zanella de Pietro e por aí vai. Então, esses são os tópicos que nós estamos indicando aqui para os temas de direito administrativo. É claro que nas lives nós vamos aprofundar, né? Agentes públicos, você vai aprofundar, por exemplo, o artigo 37, mais o artigo 121 a 126 da Constituição Federal, juntamente com a Lei 8.112 de 90, intervenção do Estado na propriedade, o artigo 5º da Constituição Federal, junto com o artigo 182, 184, e vários outros dispositivos, a improbidade administrativa, né? A Lei 8.429 de 92, artigo 2º, a 12 e 23, são artigos de importância aqui para nós. Aí, serviços públicos é aquele grande desafio, né? De várias legislações trabalhando. E, por fim, licitação, que teve grandes alterações legislativas recentes, né? Você pode pegar aí a lei básica, a 8.666, mas também você tem dispositivos da Constituição que trata do tema, o artigo 22, artigo 24, artigo 25, e outras legislações a mais aqui sobre o tema. Eu quero que você, por favor, vai essa dica para você, que você printe essa tela aqui, anote, printe essa tela, e que esses tópicos possam dirigir os seus trabalhos aí no que diz respeito à preparação para provas e concursos com relação ao tema direito administrativo. Juntos, senhoras e senhores? Professor, mas é muita matéria de direito administrativo. Mas você precisa iniciar os seus estudos o quanto antes ou dar continuidade a eles, tá? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos começando a falar aqui sobre as questões básicas de direito administrativo, ressaltando, senhoras e senhores, que o tema será aprofundado na bateria de lives que o IESB costuma disponibilizar para você, aluno, para você, aluna, bem nas vésperas aí da prova, primeira fase da OAB. A primeira fase está programada para o dia 17, correto, Angelina? É isso mesmo? Dia 17 de outubro? Sim, isso mesmo. Muito obrigado, doutora. Você é muito gentil. Alberto está por aí também, Alberto? André, Alberto, bom dia. Daiane, Fernando, fiquem à vontade aí, senhoras e senhores.
O quórum é pequeno, bom que dá para dar mais atenção para todos vocês. Seja bem-vindo, Roberto Costa. Estou por aqui, estou ouvindo. Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Sejam bem-vindos, tá? A proposta dessa live aqui foi justamente essa. Eu já previa que ia ter um quórum um pouco menor. Bom que dá para a gente interagir mais um pouco, né? Muito bem. Professor, então direito administrativo não dá para viver sem ele. No mundo dos concursos, não. Em sede de OAB, também não. Então, vamos encarar esse desafio, professor. O que nós temos aqui para falar sobre o tema de direito administrativo? Introdução ao direito administrativo, que é para você ir devagar, mas pisando firme, que nós chamamos de hashtag consistência. Devagar, mas pisando firme. Um instante que eu estou compartilhando a tela e vou apagar o quadro aqui. Só um instantezinho, por favor. Pegue a sua água, comece a se hidratar, ou faça igual eu. Já toma logo uma xícara enorme de café e vamos que vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, porque a sua vitória depende de todos nós. Muito bem. Introdução ao direito administrativo, campo para mim, por favor. Professor, o que nós precisamos falar aqui de básico para exame da OAB primeira fase? Exame da OAB primeira fase. Nós precisamos começar aqui falando sobre evolução histórica e os aspectos voltados para o exame. A evolução histórica e os aspectos voltados para o exame da OAB. Uma coisa que a gente percebe que é muito interessante, já abrindo os nossos trabalhos aqui, senhoras e senhores, é que há um diálogo entre o direito administrativo e o direito constitucional muito forte. Eles são muito contemporâneos aqui no que diz respeito à evolução histórica. Então, muito do que eu falar aqui, muito do que nós vamos falar aqui, provavelmente você vai lembrar lá do direito constitucional. Você vai dando um choque na sua memória aí, tá? Então, para nós aqui em sede de direito administrativo, basicamente a evolução do Estado, esse Estado moderno que nós temos hoje aí, Cam para mim falou, esse Estado moderno que nós temos hoje aí, ele é datado do século XV, segundo Carl Schmitt. Nem sempre o Estado foi esse Estado que nós temos hoje aí. Esse Estado firme, esse Estado organizado, esse Estado bem dividido, esse Estado consolidado com um poder já estabelecido. O Estado era fragmentado. Então, para nós, o primeiro ponto aqui é que o Estado moderno começou no século XV e foi evoluindo esse conceito de Estado. O nosso marco para direito administrativo, o foco aqui nosso é o direito administrativo, o nosso marco temporal é na evolução aí desse Estado, é o século XVIII. Então, vou grifar para você aqui, é o século XVIII, tá? Por que do século XVIII? Justamente porque passa por um amadurecimento do ordenamento jurídico mundial e dando destaque aqui para a nossa matéria, na questão da submissão do Estado à legislação, que nem sempre o Estado foi submisso à legislação, aliás, isso é uma característica do Estado moderno, que antes não tinha submissão à legislação, seja pela constitucionalização do Estado, seja por também a partir da democratização dos Estados modernos. Lembra-se que o modelo de Estado anterior não era um Estado democrático, era um Estado absolutista. Então, é por isso que, neste cenário, o direito constitucional e o direito administrativo ganha sua força em termos de evolução histórica. Século XVIII é aqui o nosso pontapé inicial de evolução do direito administrativo e temos aí essa evolução do Estado submetendo-se às regras de lei, submetendo o Estado aí a uma Constituição e democratizando essas questões de modernidade do Estado. Então, nosso foco inicial aqui, em termos de evolução histórica do direito administrativo, é o século XVIII. E, claro, dentro desse século XVIII aí, nós temos o desenvolvimento de ramo autônomo do direito administrativo, se deu a partir do século XVIII, com a instituição do Estado de Direito, né, um Estado de Direito. Hoje nós temos o Estado Democrático de Direito, que se submete com algumas premissas, por ser um Estado de Direito. Quais as premissas aqui de um Estado de Direito? Princípio da legalidade, separação dos poderes e constitucionalização do Estado. Então, o nosso foco inicial aqui, para falar da matéria de direito administrativo, marco temporal século XVIII, amadurecimento do Estado, o Estado passa a ser um Estado de Direito, submetido às regras básicas e com os princípios da legalidade,
separação dos poderes e constitucionalização do Estado. Esse Estado aí passa, então, por uma transformação muito grande, e é nesse cenário que surge aí o direito administrativo juntamente com o direito constitucional. Muito bem, professor. A nossa meta aqui hoje é, dentro da evolução histórica da nossa matéria, saber de onde surgiu o direito administrativo. De onde surgiu? Estamos falando quando? Século XVIII. E de onde surgiu a ideia aí do direito administrativo? Lembra-te que você vai lembrar muito da matéria de direito constitucional. Para o slide. Olha aqui o berço nosso do direito administrativo. O nosso berço de direito administrativo é a França. A França do Iluminismo, a França da Revolução Francesa, dos ideais de igualdade, fraternidade, liberdade. Então, nosso tópico aqui é trabalhar o século XVIII. Quando? Século XVIII. Onde? França. Onde esse Estado evolui para um Estado democrático, onde fala-se democracia, submissão aí do Estado à legislação, constitucionalização, separação dos poderes, tudo aquilo que rege um Estado democrático de direito. Então, um embrião aí foi lá no século XVIII, na França. Então, olha aqui comigo. O modo de organização do Estado, sobretudo a partir dos movimentos revolucionários daquele período histórico, né? Leia-se Revolução Francesa e demais movimentos, foi decisivo para o desenvolvimento do direito administrativo. Massa, bacana. Já partindo aqui para a parte mais específica do tópico da nossa matéria, aqui, ó, direito administrativo, anotando-se tanto as decisões do Conselho de Estado francês, como a primeira organização administração da França. Então, a primeira organização da administração da França foi em 1800. E já neste cenário, eu já quero destacar para você a França do iluminismo, esses movimentos aí que vão iluminar as trevas do saber, aquele movimento forte do iluminismo que despontou aí com a Revolução Francesa. É nesse cenário, é nesse contexto que nós estamos falando do embrião da nossa matéria. O embrião do direito administrativo, que é bastante coincidente aí com o direito constitucional. Estamos na França do século XVIII, onde há uma transição do Estado absolutista para um Estado mais democrático, um Estado que tem maior participação do público, do povo, e que nós temos aqui separação dos poderes, submissão do Estado à lei, que nem sempre foi assim. O nosso formato aqui, então, é começar na França. Então, o direito administrativo nosso aqui no Brasil foi o integral da França. Então, se perguntarem para vocês a origem do direito administrativo aqui no Brasil, nós somos apegados aí a um modelo francês. E acredite, isso cai na sua prova. Já caiu. É mesmo, professor? Sim. Então, eu quero, por favor, que você dê destaque para esse tema aqui, ó. Então, o direito administrativo nosso aqui, nós estamos pegando carona com o direito francês. O direito administrativo brasileiro se inspira no direito francês, que teve o seu embrião no século XVIII, nessa transformação aí do Estado absolutista para um Estado que se submete à legislação, submete à lei. É um Estado que trabalha mais por conta do povo, de acordo com os ideais aí da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Então, o nosso panorama aqui do Brasil é inspirado no direito administrativo francês. Coloco até as bandeirinhas para você aí na tela. É mesmo, professor? Então tá. Então já sei que o direito administrativo é uma matéria muito importante para nós, para provas e concursos, exame da OAB principalmente, sim. Já sei que é uma matéria desafiadora para a maioria dos alunos, sim. Já sei também que eu estou enfrentando o tema aqui numa bela manhã de sábado, sim, porque eu sei que há necessidade de destacar esse tema dentro das minhas cartas de habilidades para ser uma pessoa bem-sucedida. Bacana. Estou sabendo agora da evolução do Estado. O Estado moderno que nós temos hoje começou onde? Século XV, Carl Schmitt. Mas ele era um Estado o quê? Ele era um Estado absolutista. Foi evoluindo e foi amadurecendo no século XVIII. Nosso patamar da nossa matéria é século XVIII. Onde? França. A França do Iluminismo, a França da Revolução Francesa, que o quê? Que submeteu o Estado agora nesse conjunto de transformações, o que? A legislação,
o Estado agora vai ter separação de poderes, tudo aquilo que você aprendeu em direito constitucional, que nós estamos amadurecendo aqui em direito administrativo. O modelo administrativista nosso, brasileiro, é inspirado na França. Juntos? Bacana. Mas aí vem uma pergunta que eles vão fazer para você, importantíssimo. Tudo que veio do Estado francês, todo o modelo de direito administrativo francês foi incorporado aqui no Brasil? Se nós inspiramos no modelo francês, tudo lá da França foi incorporado aqui no Brasil. E aqui é importante, eu quero chamar a sua atenção. Tá, olha, até destaquei para você no slide. Importante. Nem tudo que veio da França foi incorporado no Brasil. De novo, nem tudo que veio da França foi incorporado no Brasil. Existe uma exceção. Uma exceção muito poderosa aqui para nós e para quem é estudioso de direito constitucional acha até estranho esse modelo francês. Bora lá então, vamos lá enfrentar o tema. O que é importante? Exceção. O que não veio da França para o Brasil? O que o Brasil falou assim, olha, eu vou adotar o modelo francês, mas isso aqui eu não quero não. Esse modelo francês eu não quero não. O que acontece na França em termos de jurisdição? Aqui no Brasil nós estamos acostumados com a jurisdição una, né? Tudo que jurisdição una. Na França, não. A França, a jurisdição é uma jurisdição mista. Eu quero a primeira informação de destaque aqui para você. Ó, a jurisdição lá é mista. Ao passo que no Brasil a jurisdição é una, lá na França a jurisdição é mista. Vem comigo aqui fazendo uma interseção do direito constitucional. Uma interseção do direito constitucional, como é que vai funcionar essa jurisdição una e o destaque para a norma superior? No Brasil, que nós estamos acostumados. Artigo 5º, né, inafastabilidade do Poder Judiciário, olha lá. Artigo 5º, inciso 35. Ó. Toda a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça do direito. Por quê? De novo, artigo 5º, inciso 35. Vamos lá, senhor, por favor, concentração aqui conosco, por favor. Artigo 5º, inciso 35, inafastabilidade do Poder Judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça direito. Por quê? Porque a nossa jurisdição aqui ela é una, na França não. O modelo francês é um pouco diferente aqui. O modelo francês, em termos de direito administrativo, ele tem as suas diferenças. Então, você pode perceber que vai ser sempre aqui um diálogo entre o direito constitucional, vamos ter aqui um diálogo entre o direito constitucional e diálogo também entre o direito administrativo, tá? Vai ter sempre aqui um diálogo entre o direito constitucional e um diálogo entre o direito administrativo aí, que é o que nós estamos abordando. Professor, então tá bom, então. Vamos lá. Se no Brasil a jurisdição é una, com destaque aí o artigo 5º, inciso 35, o princípio da inafastabilidade, como é que funciona na França, em termos de matéria de direito administrativo? Como é que vai funcionar a questão do modelo francês? No modelo francês, senhoras e senhores, tem lá um órgão que é o Conselho de Estado francês. O Conselho de Estado francês, por favor, presta atenção, o Conselho de Estado francês é um órgão, é um tribunal administrativo. E qual que é a diferença aqui da jurisdição para ser uma jurisdição mista? Qual que é a diferença da França para ser uma jurisdição mista, diferentemente da jurisdição una do Brasil? É porque lá na França as decisões de direito administrativo, em sede administrativa mesmo, senhoras e senhores, tem caráter definitivo. Em sede administrativa na França tem caráter definitivo a decisão. Ao passo que o Brasil, as decisões administrativas não têm caráter definitivo, que o jurisdicionado pode recorrer ao quê? Ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é a inatestabilidade da jurisdição. Lá na França, não. Na França, o contencioso francês faz coisa julgada lá mesmo? Faz coisa julgada lá mesmo. É por isso que esse tema é muito importante aqui para nós. França, Conselho de Estado francês, é um órgão, é um tribunal administrativo que o quê? O que mesmo, professor? Cujas decisões têm caráter definitivo, transitou e julgado administrativamente, pode entrar judicialmente? Na França, não. Então, este é o modelo francês que nós adotamos no Brasil, mas essa parte aqui, ela não foi incorporada aqui no nosso ordenamento jurídico por conta que a nossa Constituição Federal tem lá a inafastabilidade do poder público, do poder
Judiciário. E essa informação é relevante aqui para nós, porque já foi cobrado na prova. Via de regra, eles gostam de fazer essa perguntinha para você aqui. Por quê? Porque somos muito influenciados pelo nosso sistema de jurisdição UNA aqui. Então, na França, do século XVIII, o modelo francês, que nós incorporamos aqui no Brasil, nós incorporamos quase tudo, à exceção desta parte aqui, porque a França lá, a jurisdição ela é mista, ao passo que aqui no Brasil a jurisdição ela é una. Em outras palavras, o contencioso administrativo na França tem caráter de coisa julgada. Ao passo que aqui no Brasil, não. Ao passo que no Brasil, não. Coisa julgada aqui é no judiciário. Na França, não. O contencioso aqui tem caráter de coisa julgada. Ok? Então, fica essa primeira dica para você em termos de evolução histórica do direito administrativo para a sua prova, para o seu concurso. Brasil, a jurisdição ela é una. E França, a jurisdição ela vai ser mista. Professor, e qual é a melhor solução? É a mista ou a una? Você pode pegar doutrinadores que defendem os dois temas. Tem doutrinadores que defendem a jurisdição mista, tem doutrinadores que defendem a jurisdição una, mas aqui no Brasil, o que mais colou, inclusive, a mandamento constitucional, é a jurisdição una. Para nós, principalmente advogados, a gente acha até estranha a jurisdição mista, né? A jurisdição mista, onde o contencioso administrativo faz coisas julgadas, que nós estamos tão acostumados a entrar. Vem aqui comigo, por favor. A entrar administrativamente, por exemplo, você vai entrar aí com um processo do INSS. Você está tão acostumado a esgotar as instâncias administrativas aqui para entrar no judiciário, que se você acha que esse padrão francês é um padrão muito estranho. Como assim que faz aí coisa julgada no contencioso administrativo? Nós o que? Nós costumamos o quê? Entrar nas vias administrativas aqui, esgotou a via administrativa, a gente já entra aí na via judiciária. Então, para nós, principalmente nós que estamos advogando na prática, é muito estranho o modelo francês. Já lá na França é muito comum. Os franceses acham que é o quê? Acham que é o ideal. Mas para aqui no Brasil, em termos de mandamento constitucional, a jurisdição, ela não é mista, a jurisdição ela é una. Lembra-te do artigo 5º, inciso 35, inafastabilidade do poder judiciário, ok? Muito bem, muito bem. Professor, o que mais que nós precisamos falar aqui em termos de início dos estudos do direito administrativo? Falamos aqui do contexto histórico, estamos falando do contexto histórico, da transição do Estado absolutista para o Estado democrático, França do século XVIII, e dando destaque ao que foi herdado da França e o que não foi herdado da França. O modelo nosso aqui é o modelo francês, mas esta parte da jurisdição mista francesa não foi incorporada ao Brasil. Não foi incorporada ao Brasil. Muito bem. O que mais, professor? Você tem conceito de direito administrativo? Você tem vários doutrinadores. Você pode pegar doutrinadores de várias formas aí. Muitos doutrinadores de direito administrativos na atualidade, em direito administrativo na atualidade, são muito bons. São muito bons. Então, qualquer livro decente que você pegue hoje de direito administrativo vai te servir muito bem. O que nós indicamos aqui? O que é o ideal? O ideal é que você pegue umas 3 doutrinas, por exemplo. Dá uma olhadinha lá no primeiro capítulo, por exemplo, administração pública, conceito de administração pública, suas divisões, isso aqui. Você pega 1, 2, 3 doutrinadores, dá uma olhadinha lá. A leitura que for a mais gostosa, a mais clara para você, você pode eleger como doutrinador. Mas nós temos os clássicos, por exemplo. Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Os clássicos, que vão até definir o que é o direito administrativo. É claro que em sede de OAB, 33º exame da OAB, você que vai prestar, não vai dar tempo de ler uma doutrina. Então, o ideal é que você pegue aqui uma obra mais resumida. Mas em termos de doutrina, nós podemos pegar aqui, pessoas muito famosas. José dos Santos Carvalho Filho é uma delas. José dos Santos Carvalho Filho. Você tem um clássico, saudoso, porém atualizado, Eli Lopes Meireles. Você tem Maria Silva Zanella de Pietro. Você tem até o Alexandre Massa, também, que trabalha muito aí com essas questões preparatórias para o OAB, e vai por aí afora, tá? Então, neste formato aqui, o ideal é o quê? Que você pegue uma obra mais objetiva, um mês só para o exame da OAB, tá aí, né?
que você pegue uma obra mais objetiva e que você faça uma revisão rápida, se preparando aí para as lives do IES, que vão te ajudar bastante, e já pegar essa massa muscular, essa musculatura para encarar o exame da OAB. Então, agora não dá para falar em doutrina, não dá para falar em doutrina. Mas eu gosto muito da Maria Silva Zanella de Pietro. Tem pessoas que gostam mais do Eli Lopes Meireles, aí vai de cada um para cada um, tá? Destaque aí, então, José dos Santos Carvalho Filho, que vai vir com o conceito de direito administrativo. Bora lá falar dessa doutrina clássica de direito administrativo aqui, sobre o conceito de direito administrativo. Só não vou ficar gastando muito tempo com o conceito de direito administrativo, não. Mas essa galera aqui é importante a gente destacar o tema, tá? Olha lá, José dos Santos Carvalho Filho. Segundo ele, o que é direito administrativo? Conjunto de normas e princípios, que, visando sempre o interesse público, esta é a raiz, é a base do direito administrativo, né? O interesse coletivo em detrimento do interesse particular, supremacia do interesse público e por aí vai, que regem as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado e entre as coletividades que devem servir. Este aqui é o conceito de direito administrativo, segundo José dos Santos Carvalho Filho. Todo mundo que estuda direito administrativo percebe que a pegada do José dos Santos Carvalho Filho é o quê? Para José dos Santos Carvalho Filho, o direito administrativo é sempre a busca pelo interesse público. A busca da administração pública pelo interesse público. E essa é a finalidade do Estado. Qual que é a finalidade do Estado? Suprir as necessidades públicas. Então, quando alguém te perguntar qual é a finalidade do Estado, a finalidade do Estado é o quê? Suprir as necessidades públicas. Como é que o Estado faz isso, suprir as necessidades públicas? Através de atividades administrativas, ações, procedimentos, entregando serviços públicos para a população, como saúde, segurança, educação, transportes, ou seja, né, efetivando os direitos fundamentais. Então, essa é a pegada de José dos Santos Carvalho Filho, que vai colocar aí a pauta do direito administrativo, que é a busca pelo interesse público. Muito bem. Né? Nesse cenário, ele vai destacar muito o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esta matéria é a aula de princípios de direito administrativo, uma aula muito bacana, uma aula muito legal, que você vai aprofundar provavelmente aí com o professor Leonardo Paixão ou com o professor Daniel Luquini, que vai vir por esses dias. Mas esse princípio da supremacia do interesse público, sobre o interesse privado, ele ganha muito corpo, sabe com quem? Com Eli Lopes Meireles, que é um outro grande doutrinador saudoso, porém atualizado a obra dele. Tá? Professor, então, para Eli Lopes Meireles, é muito pautado esse princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. O que é o direito administrativo? O que é o direito administrativo? Olha lá, com base no critério da administração pública, define o direito administrativo como conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes das atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Nunca se esqueça qual que é a finalidade do Estado. A finalidade do Estado é suprir as necessidades públicas. Juntos, senhoras e senhores. Esta é a finalidade do Estado. Suprir as necessidades públicas. Muito bem, professor. Muito bem. Então, o que nós precisamos saber aqui dentro do direito administrativo moderno? Dentro do direito administrativo moderno, nós falamos em controle de juridicidade. Dentro do direito administrativo moderno, vai essa dica para vocês, senhor, nós falamos de controle de juridicidade. Professor, o que é controle de juridicidade? Recebe um apelido muito legal, controle de constitucionalidade. Que matéria que você vai estudar lá à frente? Então, o direito administrativo moderno trabalha com esse controle de juridicidade. Professor, o que é essa juridicidade aqui para nós? Olha aqui, preparei até esse gráfico para você aqui, ó. O controle de juridicidade, ele é composto por quê? O que compõe o controle de juridicidade? Ele é composto por regras, ele também é composto por princípios. Composto por regras, composto por princípios. A soma desses dois aqui, a soma de regras e princípios, nós temos aqui o direito administrativo,
Então, por isso que nós chamamos de controle de juridicidade. Se fosse só regras, não tivesse princípios, esse nome mudaria. Não seria controle de juridicidade, seria controle de quê? Enquanto eu bebo minha água. Como é que é, professor? Então tá bom, vou tirar aqui, ó. Controle de regras. Não vou colocar princípio. Aí seria controle de quê? Enquanto eu bebo minha água. Regras, lei. Seria controle de legalidade, professor? Exatamente, controle de legalidade. Mas como nós trabalhamos com princípio, aqui também nós temos regras e princípios, aí nós falamos de controle de juridicidade, que é o que você vai aprofundar o tema com um apelido, que chama-se controle de constitucionalidade, que é uma outra matéria, que é um grande desafio aí para os acadêmicos. Eu já vou te dar uma dica, professor, corta para mim aqui rapidamente. Tá lendo, instrutor? Isso aqui é uma aula introdutória. Daqui a pouco você pega o bonde andando aí nas lives do IES, tanto direito administrativo como direito constitucional. Em direito constitucional, o tema controle de constitucionalidade tende a assustar os alunos, né? O controle de juridicidade, para nós, tem um apelido aqui, que chama-se controle de constitucionalidade. Esse controle de constitucionalidade, ele é aprofundado nas lives do IES aqui com o professor Rafael Mesquita. Quem acompanhou o semestre passado aí, foi mais de 3 encontros, quase que 4, 5 encontros, somente falando de controle de constitucionalidade, quase que uma especialização de controle de constitucionalidade, tá? Mas para nós, em sede de direito administrativo, esse controle de constitucionalidade tem um nome mais específico, que nós chamamos de controle de juridicidade. Você vai aprofundar daqui a pouco em controle de constitucionalidade. Muito bem, pessoal? Então, nós estamos falando de controle de juridicidade, vem comigo aqui, deixa eu apagar aqui. O controle de juridicidade é o quê? É o conjunto aí de regras mais princípios que vai dar aso ao direito administrativo. Repetindo, se fosse só controle de regras, seria o quê? Controle de legalidade. Então, controle de juridicidade para nós é mais amplo do que controle somente de legalidade, porque a gente tem que estudar também, incluindo aí os princípios da administração. Então, os princípios tanto explícitos como os implícitos. Explícitos estão no artigo 37 da Constituição Federal, implícitos estão todos aí esparsos no texto constitucional e no ordenamento jurídico. Muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui. Controle, já que nós estamos falando de controle, como é que ficaria aí o choque entre controle e discricionariedade? Controle e discricionariedade. Cada dia que passa com o estudo do direito administrativo, você vai ver aí que os mecanismos de controle estão cada vez mais aperfeiçoados. Corta para mim aqui. Os mecanismos de controle da administração pública estão cada vez mais aperfeiçoados. E o que faz com isso o quê? Com que o agente público tenha muito pouca margem para quê? Muito pouca margem de manobra, muito pouca margem de discricionalidade. Cada dia que passa aí o ordenamento jurídico está evoluindo mais para ter esse controle em cima da administração pública, reduzindo a margem de discricionalidade do agente público. Tá? Então, em termos aí de objeto da administração pública, nós vamos trabalhar com o quê, professor? Objeto da administração pública. Aqui, ó. O objeto da administração pública, do direito administrativo, trabalha com o estudo do quê? Da atividade ou função administrativa exercida direta ou indiretamente, né? Que você vai trabalhar com as questão centralizada, administração centralizada, descentralizada, logo à frente nos seus estudos. Vai trabalhar também a estrutura dessa administração e aparato, vai trabalhar com os bens dessa administração e trabalhar também com o pessoal e a sua finalidade. Serviços públicos, servidores públicos, são temas muito abordados aí em provas, são temas muito abordados em concurso. Esse é o objeto aí do direito administrativo, tá? E qual que é o foco aqui que você precisa já ficar antenado? Qual que é o foco aqui para nós? Ó, o foco aqui do nosso estudo são os atos, em termos legislativos, né, são os atos editados pelo Poder Executivo. O foco aqui para nós são os atos editados pelo Poder Executivo, que nós vamos aprofundando o tema dentro do direito administrativo. Lembrando sempre que para o direito administrativo vai estar sempre o que? Subordinado à lei. Então, agente público, administração pública, sempre estará subordinado ao quê? À lei.
Isso é fundamental, você vai aprofundar o tema daqui a pouco, ao entrar lá dentro dos princípios, principalmente o princípio da legalidade, artigo 37, o artigo 37 da Constituição Federal, um artigo muito rico aqui para nós, e vai falar o que é o seguinte, que a administração está sempre atrelada ao quê? Às questões da legalidade. Você tem a legalidade ampla, né? O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, o princípio da legalidade ampla, e a legalidade administrativa você tem no artigo 37 da Constituição Federal, com mais outros grandes princípios, que é tema de aula de princípios. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é a submissão da administração pública ao legado da lei, porque nós estamos no quê? No Estado democrático de direito, e a administração pública deve subordinação à lei. Sim, quando eu falo em lei, senhoras e senhores, a lei em sentido amplo. Quando eu falo em lei, que também é uma fonte do direito administrativo, uma das nossas matérias aqui, nesses nossos rápidos encontros, a lei também é uma fonte de direito administrativo. Hoje nós estamos falando de evolução histórica do direito administrativo, do modelo brasileiro. Foi inspirado no modelo francês, com as suas exceções, e nós estamos evoluindo aqui em termos de conceito de direito administrativo, falando dos doutrinadores desta matéria, e vamos falar das fontes do direito administrativo. Vamos falar das fontes do direito administrativo. São as fontes tradicionais: lei, doutrina, jurisprudência, costume, princípios, tudo isso aqui é fonte de direito. Para nós, em termos de direito administrativo, a maior fonte para nós é a lei em sentido amplo. E aí, o direito administrativo, ele é bastante generoso em termos de lei. A maioria das pessoas que começam a estudar direito administrativo, deixa eu te mostrar aqui, então, esse tópico aqui, ó. Olha lá, vou colocar essa visão aqui, muito parecido com a pirâmide de Kelps, né? Digo, pirâmide de Kelsen. Olha lá, lei, administração. A administração está subordinada à lei. Princípio da legalidade amplo, artigo 5º, 2º da Constituição Federal, e o princípio da legalidade administrativa, artigo 37. A administração sempre vai estar subordinada à lei. E quando o acadêmico começa a estudar direito administrativo, no início, ele fala assim, costuma questionar os professores: professor, por que questão de lei? Por que não tem um código de direito administrativo? Porque quando você vai falar de Constituição Federal, fica mais fácil, está lá na Constituição Federal. Mas o direito administrativo não. Parece que o negócio é um show de leis, né? Show de leis, cheio de leis espalhadas para tudo quanto é lado. Então é por isso que às vezes o aluno fica um pouco confuso quando inicia os seus temas aí envolvendo direito administrativo. É um emaranhado de lei, leis esparsas para todo lado, e no primeiro momento o aluno tem essa dificuldade. Você vai falar de agentes públicos, é 8.112 de 90. Você vai falar de intervenção do Estado na propriedade, você tem que pegar texto da Constituição Federal, alguns decretos, leis aí. A improbidade administrativa também é outro tema. É outro tema aí que você pega artigos tanto da Constituição Federal como na própria legislação infraconstitucional. A improbidade administrativa é a 8.429 de 92. Já é bom você começar a ficar antenado sobre o tema. Não precisa anotar, está no slide logo à frente, tá? Eu já vou chegar nessa parte aí dos slides, tá? Serviços públicos também. Em serviços públicos também, você tem várias leis trabalhando aí na questão de serviços públicos. Destaque aí para a lei 8.8987 de 95, também você tem uma lei de 2004, aí, a 11.079. Licitação eu nem vou me atrever a aprofundar tanto o tema assim, porque teve várias alterações aí, alterações inclusive muito importantes, mas eu posso te falar das legislações que se destacam em termos de legislação voltada aí para a licitação. É a clássica 8.666 de 93, com outras leis aqui, que eu não vou ficar muito tomando seu tempo aqui com relação a esse emaranhado de leis. O que eu quero te dizer é o seguinte: é confuso para o aluno, no primeiro momento, trabalhar com a questão do direito administrativo por conta desse emaranhado de leis espalhadas. Ao passo que quando você pega o direito constitucional, está bem mais organizado ali dentro do texto da Constituição. Mas fica tranquilo, senhor. Fica tranquilo, senhora. O primeiro passo ele é muito desafiador mesmo, mas aos poucos as coisas vão clareando mais na sua memória. Lembre-se, tenha sempre um bom livro debaixo do seu braço. O ideal é que você pegue uma doutrina, Eli Lopes Meireles, Diógenes Gasparino, você pega aí o José dos Santos Carvalho Filho, Maria da Silva Zanetti Pietro, mas na emergência,
tá gravando, não posso ficar te falando muitas coisas aqui, não. Mas na emergência, você pode pegar até uma sinopse jurídica, senhores. Ó, aqui, ó, até que ela é fina. Você trabalha com sinopse jurídica, 2 tempos. O professor Leonardo Paixão gosta muito, sabe de quem? Da Juspódio. Mas olha a grossura dela. Se você vai prestar para agora, para o 33º exame, já é bem desafiador. Pega a Saraiva. Olha aqui, a Saraiva. Tá? Saraiva. Lembrando que o IESB vai lançar as lives daqui a pouco mais aprofundadas. Mas o que é o ideal? O ideal é que você pegue aqueles tópicos que o professor Igor Marcelo falou no início da aula, o top 5, o top, aqueles 5. Essa aula está sendo gravada. Pega lá, volta a gravação, pega os tópicos, 5 tópicos iniciais, pega um resumo ou pega mesmo a doutrina e dá uma aprofundada, senhor e senhora. Falta muito pouco tempo para a sua prova. Não deixe para a última hora. E o ideal é que você chegue na live, eu creio que é do Leonardo Paixão, que vai ser daqui a pouco, nas lives mais aprofundadas, o quê? Já ter noção do que ele fala. E para você ter noção do que o professor já está falando, o ideal é que você faça uma revisão do seu caderno. Um aluno levantou a mão para mexer para o professor, o meu caderno pus fogo. Ele, rapaz, você pôs fogo no seu caderno antes de passar no seu concurso público, deixa para pôr fogo no seu caderno depois que você for juiz, depois que você for promotor de justiça. Tá? Mas caso isso aconteça, que você perdeu os seus arquivos todos, caso você esteja iniciando seus trabalhos de direito administrativo, aí essa dica para você. Sinop, direito administrativo. Olha a grossura dela, editora Saraiva. Saraiva, professor, eu não gosto de sinopse, não, mas tem uma sinopse melhorada? Tem. Editora Juspódio. Olha a grossura dela. Caso contrário, você pode ficar com Eli Lopes Meireles ou Maria Silva Zanella de Pietro. Juntos, senhoras e senhores. Pontapés iniciais para o seu tema de direito administrativo. Nós devemos fazer alguns outros encontros aqui, mas hoje é um basicão mesmo, dando dicas gerais para você. Dando dicas gerais para você, palpites para o exame da OAB, o 33º exame da OAB agora, dia 17 de outubro vai ser a prova. Então, nós estamos aqui falando da evolução histórica, direito administrativo, conceito de direito administrativo, e já estamos aqui preparando para entrar em quê? Para entrar nas fontes do direito administrativo. Já deu o pontapé inicial para você, que a principal fonte é a lei. Lei em sentido amplo, você tem várias leis aqui. Você pode pegar lei constitucional, né? Você pega norma constitucional, que está na Constituição Federal falando da matéria. Aí você pega todo aquele organograma lá das normas, norma constitucional, norma supralegal, as normas infraconstitucionais, e vai fazendo todo aquele organograma que você aprendeu lá em direito constitucional. Mas eu devo repassar aqui com vocês o tema, tá? Eu devo repassar o tema com vocês aqui, porque é muito bacana a gente falar sempre em direito constitucional. E lembre-se, senhor e senhora, andam juntas as matérias, principalmente nessa primeira parte aqui, ó, direito administrativo anda muito junto com o direito constitucional, porque eles nasceram no mesmo embrião, nasceram no mesmo cenário, inclusive no mesmo país. Então é muito fácil a gente fazer o quê? Remissões ao direito constitucional aqui, que é outra matéria muito importante para o exame da OAB e concursos em geral, ok? Muito bem. Tópico aqui da matéria introdutória de direito administrativo, ramo do direito. Qual que é o ramo do direito administrativo? O ramo do direito administrativo, por excelência, é o ramo do direito público. É o ramo do direito público. Por quê? Porque você tem a clássica divisão dos ramos do direito, direito público e direito privado. É o direito romano, né? Clássica divisão romana, de Ulpiano. Ulpiano falava o quê? Primeiro, se preocupa-se com as coisas do Estado, a res pública. As coisas do Estado, as coisas públicas. E, em segundo plano, as questões dos particulares. Por isso que você tem a divisão em direito privado e direito público. É fácil você fazer uma divisão deles. Você vai por exclusão. Você vai nos ramos do direito privado. E o que não for privado é o quê? Público. Quais são os ramos do direito privado, senhoras e senhores? Quais são os ramos do direito privado? São 3. Foi uma pergunta. Você começa assim, para identificar uma matéria, se é do direito público ou do direito privado. Você vai no direito privado, são só 3. Qual que é o direito privado por natureza, senhoras e senhores?
Professor, direito privado, por natureza, o direito civil, isso mesmo. Juntamente com o direito empresarial. E depois você tem o direito do trabalho, também é uma matéria muito importante agora, com essa nova versão da OAB, o direito do trabalho ganhou aí um destaque muito importante. Fique atento, doutora, que vai prestar o próximo exame da OAB. Direito do trabalho ganhou uma relevância bem grande nesse cenário. Daqui a pouco, às 9 horas, a gente começa a falar de direito do trabalho também, tá? Não perca tempo, depois vai lá conosco. Volta aqui para o direito administrativo. Então, como é que eu identifico o ramo, se é de direito público, se é de direito privado? Você vai no direito privado, são 3, direito civil, direito do trabalho e direito empresarial ou direito comercial. Se não for esses 3, é o quê? Direito público. E são ramos do direito público por natureza, o direito constitucional, o direito administrativo. A gente se fala no direito penal, que mexe com as liberdades e garantias fundamentais. Qual é o direito público por excelência? O direito administrativo, então, está no ramo do direito público, junto, senhoras e senhores. Pegou a sacada aqui da divisão de direito privado e direito público por exclusão. Pega os 3 do direito privado. Se não for privado, vai ser o quê? Vai ser público. Ok. O direito administrativo, então, ele é classificado tradicionalmente aí como ramo do direito público interno. Né? Direito público interno. Massa, professor, massa. Tá? Fontes do direito administrativo, aí você tem as clássicas fontes do direito administrativo. Vem comigo aqui. Ó. Fontes do direito administrativo. Você tem a lei, principalmente a lei aqui para nós. Você tem a doutrina. Você tem a jurisprudência, que eu quero te chamar a atenção com relação à jurisprudência. A FGV tem cobrado muito questão de jurisprudência, principalmente no que diz respeito ao STF, principalmente no que diz respeito ao STJ. Tá? Então, quando você começar aí aprofundando a mais os seus temas de direito administrativo, quando você chegar nessa fonte do direito administrativo, que é a jurisprudência, principalmente súmula vinculante. Súmula vinculante está sendo muito cobrada na nossa matéria de direito administrativo. Você pega o artigo 103A da Constituição Federal, tem informações relevantes ali no seu texto, que é o que nós vamos falar na sequência dos nossos encontros. Então, fique atento com essa fonte do direito aí, que é a jurisprudência, principalmente a jurisprudência do STF, principalmente a jurisprudência do STJ, mas a nossa fonte principal aqui é a lei em sentido amplo, como eu havia falado para vocês, doutrina, jurisprudência, princípios gerais de direito e costume. A dica que eu dou para você para a sua preparação rápida é lei e jurisprudência, ok? E quando nós estamos falando em lei, a lei aqui para nós se torna a dizer a lei em sentido amplo, aí você pega aqui, ó, a lei escrita, a lei geral, a lei abstrata, a lei impessoal, que tem conteúdo objetivo, que serve para todo mundo, emanada do Poder Legislativo, lei em sentido amplo. Você tem aqui as leis constitucionais, você tem as leis administrativas, que nós vamos aprofundar o tema, você tem o direito civil, direito penal, direito processual, a lei tributária, e por aí vai. Então, quando a gente fala aqui em lei, é lei em sentido amplo, tá? É lei em sentido amplo. Ok? Professor, como assim lei em sentido amplo? É aquela pirâmide, aquele desenho daquela pirâmide. Eu não sei se eu vou dar conta aqui de fazer esse desenho dessa pirâmide aqui. Mas vamos lá, deixa eu tentar. Olha, pega o seu caderno, por favor, senhor, senhora. Pega esse seu caderno, por favor, senhor. Pega esse caderno, por favor, senhora. Você vai fazer aquela pirâmide básica aqui, ó. Pirâmide do ordenamento jurídico. Rapidinho para cá, já está acabando a nossa aula. Olha, quanto tanto que passa rápido. Pirâmide do ordenamento jurídico. Ó, você pega aqui, ó. A pirâmide do ordenamento jurídico. Uma das mais bonitas não, mas serve. Isso mesmo. Né? Então, aqui é o ordenamento jurídico. Você tem o quê? Aqui em cima, no topo. Qual norma? Você tem a Constituição da República, né? A Constituição Federal do Brasil, mais o quê? Tem a Constituição Federal, mais o quê? Tratados de direitos humanos, não se esqueça disso. Olha aqui, olha o diálogo das fontes com o direito constitucional. Você tem aqui no topo, Constituição Federal, mais tratados de direitos humanos. Mas não é qualquer tipo de tratado de direitos humanos. Aqueles que passaram aí com status de norma constitucional, né, que emenda constitucional, artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Anote por gentileza. Artigo 5º, parágrafo 3º.
Você tem as normas infraconstitucionais aqui logo abaixo, mas antes de eu falar de normas infraconstitucionais, tem um outro tópico que eu tenho que te falar aqui para baixo, matéria de direito constitucional. Você tem aqui, entre a norma constitucional e a norma infraconstitucional, você tem uma matéria muito relevante aqui, que pode ser pauta de cobrança em termos de direito constitucional. Quais são as normas que estão aqui entre a norma constitucional e a norma infraconstitucional, senhoras e senhores? São as normas supralegais, né? Os tratados de direitos humanos que incorporaram no Brasil, mas não com estado de emenda constitucional. Obrigado, Roberto. Mas não com estado de emenda constitucional. São as normas supralegais. Eu não vou aprofundar o tema, que isso aqui é lá no direito constitucional, mas eu não posso perder essa oportunidade de dar choque em sua memória. Supralegais. Aí vem o que interessa para nós, as normas o quê? Infraconstitucionais. As normas o quê? Cadê? Tá saindo? Tá. As normas infraconstitucionais. Você pega aqui, as normas infraconstitucionais. Aí você tem aqui um emaranhado de lei, né? 8.666, 8.666, de 93. Você tem aí também o que? A 8429 de 92, 8429 de 92. Você tem também a 8987 de 95, 8987 de 95 e por aí vai. Tá? O que eu quero que você anote também, por gentileza, que aqui, nesse período aqui, daqui até aqui, nós chamamos isso tudo aqui de atos primários. Atos primários. Tá? Nós chamamos isso aqui tudo de atos primários. Na evolução aqui do nosso estudo, nós precisamos falar aqui dos atos secundários, aqui, que é a base desta pirâmide. Logo na base desta pirâmide aqui, você tem aqui os atos normativos secundários. Que são as normas o quê? Se nós estamos falando de normas infraconstitucionais aqui, você tem as normas o quê? Infralegais. Logo aqui abaixo, na base dessa pirâmide aqui, na base dessa pirâmide aqui, na base dessa pirâmide. Aqui. E logo na base dessa pirâmide aqui, você tem aqui os atos normativos secundários. Atos normativos secundários. E aqui nos atos normativos secundários que vem a base também aí da questão do nosso estudo de direito administrativo. Por quê? Porque você tem aqui na base, você tem o quê? Decretos regulamentares. Atos secundários. Você tem o quê? Decretos regulamentares. O que mais que eu tenho na base aqui, professor? Portarias. Instruções normativas. Instruções normativas. Então, aqui, esta é a nossa base do ordenamento jurídico que desenhada a título de uma pirâmide. Você tem aqui a norma constitucional juntamente com os tratados de emenda constitucional que recebe status aí de emenda constitucional, como no artigo 5º, parágrafo 3º. Você tem logo abaixo das normas supralegais, que são matérias de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos, mas que não passaram aqui pelo código do artigo 5º, parágrafo 3º. Você tem aqui as normas infraconstitucionais, né? A 8.666, as legislações todas, e você tem aqui, logo na base aqui, as normas infralegais, que vão aqui nortear os trabalhos de direito administrativo. Você tem os atos secundários. Exemplo deles: decretos regulamentares, portarias, instruções normativas. Tudo isso aqui para nós é fonte de direito administrativo
é fonte de direito administrativo, sim, é a lei. Quando eu falo lei, quando nós estamos falando lei em sentido amplo, não é à toa, olha a amplitude da coisa aqui, tá? Olha a amplitude da coisa aqui. Juntos, senhoras e senhores. Sim, obrigado, Roberto. Senhoras e senhores, então esta aqui foi uma aula rápida, introdutória, só para chamar a sua atenção com relação às dicas básicas para preparação da matéria de direito administrativo, para provas, concursos, em especial o exame da OAB, uma proposta da coordenação, as lives mais aprofundadas, aquelas lives pancadas que virão por aí, será comunicadas para todos vocês. Aqui foi só um pontapé inicial, fica essa dica. Vá devagar, mas pisando firme, qualquer coisa, pegue uma obra, pegue o seu caderno, né, do IES, faça uma revisão geral. Professor, eu pus fogo no meu caderno, eu não tive essa matéria de direito administrativo, mas eu sugiro, se você vai prestar agora, quiser terceirizando, você adquira uma obra estilo essa aqui e aguarde as lives do IES fazendo exercícios nesse intervalo. Senhoras e senhores, muito obrigado a todos. Até a nossa próxima oportunidade que eu comunico a vocês aí, que a gente vai terminando essa parte introdutória de direito administrativo, concluindo aí a questão das fontes de direito administrativo. Falamos da lei, depois nós vamos falar da jurisprudência, destaque aí para a súmula vinculante, mas isso demanda mais tempo. Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigada, professor. Obrigada. Daqui a pouco.